Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a lei de Gauss, que é um equivalente da lei de Coulomb, né, na eletrostática. Na verdade, a lei de Gauss é um teorema matemático que relaciona o cálculo do campo elétrico às suas linhas de campo, tá? Que alguns chamam de linhas de força. Então, existe uma ligação entre o campo elétrico e a carga líquida contida no interior de uma superfície fechada, tá? Inclusive, a gente engloba uma carga elétrica numa superfície fechada, que a gente vai chamar de superfície gaussiana, para poder realizar o cálculo do campo elétrico através de uma grandeza que a gente vai definir agora, que se chama fluxo elétrico, ou fluxo do campo elétrico, tá? Que é uma medida da quantidade de linhas que atravessam uma determinada área, que no nosso caso em particular a gente quer que seja uma superfície fechada para poder ser uma superfície gaussiana, tá? Na verdade, uma superfície imaginária que vai englobar a carga fonte do campo elétrico que nós queremos calcular. Então, nós aprendemos a fazer o cálculo do campo elétrico para uma distribuição contínua de cargas, resolvendo uma integral que às vezes pode ficar bastante complicada dependendo do formato do corpo ou de onde estiver o ponto onde nós queremos calcular. A lei de Gauss pode vir a nos facilitar esse cálculo se nós conhecermos, por exemplo, a simetria da distribuição de cargas. Então, para certas simetrias, para certas distribuições de cargas, a lei de Gauss vai ser bastante útil e vai simplificar a nossa resolução do cálculo do campo elétrico, tá? Então, a lei de Gauss considera uma superfície fechada, imaginária, e essa superfície tem que envolver a distribuição de cargas que nós queremos calcular o campo. Então, a fonte de campo elétrico tem que estar envolvida por essa superfície que nós vamos definir como superfície gaussiana, tá? Ela é uma superfície que nós podemos escolher o seu formato, o seu tamanho. Nós temos liberdade para escolher como nós vamos definir essa superfície gaussiana, mas a que contempla a simetria da distribuição de cargas é sempre a mais conveniente. Então, pessoal, para poder entender o que é a lei de Gauss, nós primeiro precisamos definir a grandeza que se chama fluxo elétrico, porque a lei de Gauss permite calcular o campo elétrico através do fluxo que atravessa uma superfície gaussiana, tá? Então, primeiro vamos definir o fluxo. O fluxo de campo elétrico, na verdade, o fluxo é um análogo da vazão no escoamento de um fluido. Ela é uma grandeza de fluxo propriamente dita, só que aqui é uma medida da quantidade de linhas de campo que atravessam uma determinada área, tá? Então, o fluxo, eu vou definir como a letra grega φ, tá? E o fluxo, como ele tem uma medida do número de linhas de campo que atravessa a área, ele é proporcional ao módulo do campo, porque lembra que quanto maior o campo elétrico, mais linhas de campo, maior concentração de linhas de campo eu vou ter numa determinada área. Então, o módulo e o número de linhas são grandezas proporcionais, e o fluxo é proporcional a isso também. Então, quanto maior o número de linhas de campo, ou maior o módulo de campo, maior vai ser o meu fluxo, e quanto maior a área, mais linhas de campo vão atravessar essa área, né? Se eu aumentasse aqui na minha figura esse retângulo, ó, passaria mais linhas de campo e o meu fluxo seria ainda maior. Então, o fluxo tem que ser proporcional ao módulo do campo elétrico e à área atravessada por essas linhas de campo, tá? No sistema internacional, a unidade de campo ficaria a unidade de fluxo, desculpa, ficaria a unidade de campo, que é Newton por Coulomb, vezes a unidade de área, que é metro quadrado.
Então, é Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb, a unidade de fluxo de campo elétrico, tá? Então, o fluxo é uma medida direta do número de linhas que atravessam uma determinada área, tá? Aqui eu estou falando de uma área qualquer, mas quando eu definir a lei de Gauss, a superfície precisa ser uma superfície fechada, tá? Como agora eu estou definindo o fluxo apenas, a minha superfície não é uma superfície fechada, tá? É um caso particular aqui. Depois eu entro na definição mais específica da superfície gaussiana, tá? Então, o fluxo mede a quantidade de linhas que atravessam uma área, mas agora eu gostaria que vocês fizessem um exercício mental de imaginar que eu mudo a minha área de posição em relação às linhas de campo. Então, por exemplo, nessa figura aqui, ó, imaginem que eu tenho essa área A1, que é similar à primeira figura aqui, né? Onde as linhas de campo atravessam perpendicularmente a área, tá? E eu tenho uma superfície aqui, ó, uma área A2, que tem um determinado ângulo, e eu vou definir o vetor normal aqui para eu conseguir colocar o ângulo. O ângulo tem que ser entre dois vetores, né? Então, eu tenho o vetor campo elétrico, a linha de campo, e eu preciso de um outro vetor para poder definir um ângulo. Então, eu vou tomar o vetor normal, que eu chamo também de vetor área. Vocês vão ver eu definir assim, ó. O vetor área, ele é normal, ele é como a força normal, ele é perpendicular à superfície. Normal é sinônimo de perpendicular, tá? Ele é um vetor perpendicular, aqui na minha figura, à superfície A2. É um vetor normal, tá? E eu defini o ângulo com relação a esse vetor normal, então, entre o vetor área e o vetor campo elétrico. Então, vocês imaginem que agora eu tenho um ângulo com a minha área aqui, ó, e se eu fosse diminuindo esse ângulo, vocês conseguem imaginar, diminuindo ou aumentando, na verdade, mudando a inclinação aqui da minha área. Vocês conseguem imaginar que eu vou mudar a quantidade de linhas de campo que atravessam a área? Percebam que se a minha área está nessa posição aqui, na minha figura passaram 4 linhas de campo, tá? É um número hipotético. Agora imaginem se eu virasse essa minha área A1 assim, ó, para o mesmo campo elétrico que tá esse campo aqui uniforme com essas linhas rosa. Se eu virar aqui 90 graus a minha área, o meu vetor área, na verdade, vai ter, ó, o vetor área ele é normal, ele vai ter 90 graus com relação à linha de campo aqui, ó. Vocês conseguem perceber que é diferente o número de linhas aqui atravessavam 4 esta área, A1, né? Se eu virasse a minha área assim, ó, as linhas iam passar na frente ou até atrás, né, da minha área, mas elas não iriam atravessar a área. Então, se eu mudar o ângulo de inclinação, como no caso aqui da área 2, eu vou mudando a quantidade de linhas que atravessam a área. Ó, se eu fosse até 90 graus, eu poderia chegar ao ponto onde nenhuma linha de campo atravessa a minha área. Então, a minha medida de fluxo não seria o mesmo valor que, por exemplo, para a minha área A1. Conseguem imaginar isso? Peguem uma área e virem ela. Como que seria a quantidade de linhas que atravessam a área? Então, depende da posição da minha área ou do meu vetor área, que é a melhor maneira de eu definir, com relação às linhas de campo elétrico. Então, na verdade, essa fórmula de fluxo, que é muito conhecida principalmente no ensino médio, ela é para esse caso ideal, onde o meu vetor área, se a minha área está perpendicular às linhas de campo, o meu vetor área está aqui, ó. Eles são paralelos, ó, o campo elétrico e o vetor área são paralelos, eu tenho um ângulo de 0 grau. Essa fórmula geral só leva em conta o caso onde eu tenho o fluxo máximo, que é quando o vetor área e o campo elétrico estão alinhados. Mas,
Se eu mudar a minha área de posição, se eu mudar a inclinação da minha área em relação às linhas de campo, eu não vou ter mais um fluxo máximo. Eu vou ter um outro número de linhas que provavelmente vai ser menor e eu consigo até zerar a quantidade de linhas que atravessam a área se eu virar 90 graus a minha área em relação ao campo elétrico. Então, a fórmula mais realista para o cálculo do fluxo é essa fórmula que leva em conta o cosseno. O cosseno dessa área aqui, ó, leva em conta já a inclinação da área com relação ao campo elétrico, tá? Por quê? Vou tentar fazer essa figura aqui de uma maneira que vocês enxerguem melhor, ó. Então, na minha figura aqui, ó, desse lado aqui eu vou ter a minha área A1, aqui na hipotenusa eu vou ter a área A2, claro que eu só estou pegando uma parte da área, né? Mas é só para vocês visualizarem de onde que saiu o cosseno. O meu vetor área tem um ângulo aqui, ó, e a minha linha de campo elétrico passa aqui, né, horizontal. Aqui é a minha linha de campo e aqui é o meu vetor área. Então, ó, se eu fizesse esse ângulo θ aqui da minha figura, ó, que é o ângulo entre o vetor área e a linha de campo, e completasse aqui até a área 2, concordam comigo que θ mais φ, ó, o vetor área é perpendicular, então isso aqui deu 90 graus, né? Se eu pegasse o meu vetor campo elétrico com a área 1, aqui eu tenho θ mais φ mais um ângulo que dá 90 graus. Φ mais θ tem que ser 90 graus. Então, meu ângulo θ está aqui também, ó. Cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá? Eu sei que a minha área é parcial, mas eu estou olhando a parte que me interessa aqui, tá? Que tem o ângulo. Então, cosseno de θ é A1 sobre A2. A1 vai ser A2 vezes o cosseno. Então, quando eu levei em conta essa área inclinada aqui, ó, eu tenho que projetar ela com o cosseno. E é por isso que a fórmula geral do fluxo tem esse cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre o vetor campo elétrico e o vetor área. E o vetor área é normal à área, tá? A superfície é uma coisa e o vetor área é perpendicular, é normal à área. Então, tomem cuidado com a definição desse vetor normal, tá? Podem ver um exemplo aqui, ó. Se eu pegar o caso mais ideal, que é o caso do fluxo máximo que eu comentei, quanto que seria o ângulo aqui, ó? O meu vetor área é perpendicular à área, ó. Vetor área e o campo, o ângulo entre eles é 0, cosseno de 0 é 1, eu caio nessa fórmula, ó, campo vezes área. Se eu tivesse aqui, ó, e o meu campo atravessa assim, o meu ângulo nessa figura aqui, ó, seria um ângulo de 90 graus. Cosseno de 90 é 0. Então, nessa situação em particular aqui, ó, a linha passa na frente, mas não atravessa a área. O meu fluxo é 0. Percebam que esse cosseno contempla essas questões da inclinação da área em relação ao campo. Então, qualquer outro ângulo aqui, ó, eu teria que usar o cosseno, tá? E eu ainda posso... Então, essa é a fórmula mais geral, essa aqui é só no caso quando o ângulo é 0, né? Que é o caso de fluxo máximo. E eu ainda posso representar essa relação campo vezes área vezes cosseno como um produto escalar, né? O resultado dá um escalar, que é o meu fluxo de campo elétrico, tá? Então, existe essa representação, o campo e a área são vetores. Então, como é o módulo do campo vezes o módulo da área vezes o cosseno do ângulo, existe essa representação em termos de produto escalar, tá? Mas fiquem à vontade para usar ou uma ou outra representação. Então, o fluxo, levando em conta esse cosseno, contempla a quantidade de linhas de campo que vão atravessar a minha área.
Então, uma outra coisa importante de se falar, quando se fala em fluxo, na verdade, agora entrando no caso mais específico do fluxo numa superfície gaussiana, tá? Eu falei que a superfície gaussiana é uma superfície imaginária que eu vou desenhar, eu vou escolher e eu vou englobar uma carga ou uma distribuição de cargas, alguma coisa que eu queira calcular o campo elétrico, tá? Então, eu tenho que englobar a carga ou a fonte de campo com uma superfície fechada. Então, aqui no meu exemplo da minha figura que eu peguei do Halliday, a gente colocou uma superfície fechada com um formato qualquer que está sendo atravessada aqui por linhas de campo que também não necessariamente é um campo uniforme, tá? Eu só quero que vocês pensem comigo como que eu poderia calcular o fluxo de campo elétrico através de uma superfície fechada, tá? Se é uma superfície fechada, é uma superfície gaussiana, tá? Eu quero calcular o fluxo através dessa superfície, mas essa superfície tem um formato aleatório, um formato hipotético. Como que eu faria? Eu teria que fazer o cálculo do fluxo. Vocês viram que no slide anterior, que a minha fórmula de fluxo é campo vezes área vezes cosseno do ângulo θ. Só que se vocês olharem, θ, lembra que é o ângulo entre o vetor área e o campo. Só que a minha área faz uma curva, ela tem um formato aqui aleatório. Então, esse ângulo θ, concordam comigo que ele não é sempre o mesmo valor? Ó, se eu olhar nesse ponto aqui, ó, o meu vetor área saindo da superfície aqui, ó. Aqui tem um valor, vamos dizer que o ângulo aqui até fosse zero, o meu ângulo θ aqui, ó. Mas se eu pegar aqui nesse ponto da minha área, ó, a minha linha de campo está entrando, e se eu definir que o meu vetor área está saindo, o meu ângulo não é mais zero. Se eu tomar esse ponto aqui, ó, o meu vetor área está aqui e a minha linha de campo está para lá. Então, se eu tomar uma área com um formato qualquer para fazer o cálculo do fluxo nesta área, nesta superfície fechada, eu teria que dividir a minha área em vários pontos e fazer o somatório, que é isso que está escrito aqui, ó. Eu dividiria a área em vários pedacinhos de área e somaria o fluxo em todos esses pedacinhos para ter o fluxo total. Por quê? Porque cada pedacinho de área aqui, ó, vai ter um ângulo diferente e eu preciso contemplar todos os ângulos para poder fazer o cálculo do fluxo total, né? Então, o meu fluxo seria um somatório de muitos termos de área. De preferência, eu teria que dividir nesses pedaços de área o menor possível para contemplar todos os ângulos que existem nessa superfície aqui, ó, entre o vetor área dessa superfície que tem esse formato com o campo elétrico. Então, eu vou dividir em pequenos pedaços de área, muitos pequenos pedaços infinitesimais de área, para eu contemplar todos os ângulos possíveis com o campo elétrico. E isso vai me dar uma soma de muitos termos muito pequenos. Então, o meu somatório vira uma integral. Então, a fórmula geral do fluxo do campo elétrico, na verdade, mais realista é uma integral, porque aqui, ó, eu tenho uma integral de linha, uma integral fechada, porque para fazer o cálculo numa superfície gaussiana, eu preciso da superfície fechada, tá? Para uma superfície de um ângulo só, eu posso usar aqui e vai dar o resultado certinho, tranquilo, tá? Essa fórmula é verdadeira, mas ela contempla uma área que não é fechada. Eu tenho um ângulo só, tá? Se eu fechar a minha área, eu vou ter que dividir ela em pedacinhos, de modo que eu contemple todos os possíveis ângulos e eu vou ter que somar sobre todos os pedacinhos e o meu somatório vai virar uma integral. Então, a fórmula do fluxo, que eu usei a letra grega φ, é a integral do campo vezes a área
Só que lembrem que isso aqui está como um produto escalar porque existe o cosseno de θ aqui dentro, ó, tá? Essa notação aqui deixou subentendido porque ela escreveu como produto escalar, mas o cosseno de θ existe, tá? Vocês não podem esquecer disso. Então, agora vamos ver se vocês conseguem entender o porquê que eu falei, quando eu introduzi o conteúdo, da escolha da superfície gaussiana. Existem algumas simetrias para algumas distribuições de carga, que se eu conseguir contemplar a simetria das linhas, da distribuição das linhas de campo, eu não vou precisar levar em conta vários ângulos diferentes. Isso me facilita o meu cálculo. Por exemplo, se eu tiver uma carga pontual, uma carga pontiforme, e eu olhar as linhas de campo, por exemplo, aqui uma carga positiva. Essas linhas de campo, elas irradiam como raios de sol, né? Elas divergem da minha carga, e uma superfície fechada que contemplaria a simetria, a distribuição das linhas de campo, seria uma esfera. Se eu fizesse uma esfera, olha aqui, ó. Se eu olhar nesse ponto, o meu vetor área e a minha linha de campo tem um ângulo de 0 grau. Se eu olhar nesse ponto, o meu vetor área e a minha linha de campo tem um ângulo de 0 grau. Se eu olhar nesse ponto, o meu vetor área e a minha linha de campo tem um ângulo de 0 grau. Então, se eu tiver uma noção da simetria para eu traçar, escolher uma gaussiana que contemple essa simetria, essa questão do ângulo aqui, ó, não vai me complicar a vida. Na verdade, vai se tornar provavelmente um termo de um ângulo só. Então, a lei de Gauss ela é muito útil quando eu conheço a simetria da distribuição de linhas de campo, tá? E quando eu monto, escolho a minha gaussiana de forma a contemplar essa simetria. Então, a gente usa muito a lei de Gauss para calcular cargas pontiformes, que a simetria é uma esfera. A gente calcula para fios, né, linhas de cargas, que a simetria é cilíndrica. Então, a gente tem algumas simetrias que a gente já conhece, onde a lei de Gauss vai facilitar bastante o cálculo, ao invés da gente resolver por aquela integral bastante complicada lá de campo elétrico, tá? Mas a simetria é importante porque daí eu contemplo o ângulo e o meu cálculo fica bem mais simples. Se eu conhecer o campo aqui, ó, o meu termo com ângulo vai ser um termo só. Eu não vou ter vários cossenos para resolver, tá? Então, por isso a questão da simetria. Então, só uma consideração para eu parar aqui na parte de fluxo. Algumas coisas para a gente entender bem o que é o fluxo através de uma superfície fechada. Então, vamos supor uma situação aqui, ó, onde eu tenho uma carga Q positiva e eu calculo o fluxo do campo elétrico, tá? Se eu calcular o fluxo dessa carga Q aqui, esse fluxo vai ter um valor aqui que eu vou chamar de φ. O meu fluxo vale φ para essa situação aqui, ó. E esse fluxo φ, se essa carga é positiva, ele é um fluxo positivo. Se fosse uma carga negativa, eu ia trocar o sinal do fluxo, tá? Então, para essa carga positiva aqui, ó, eu tenho uma quantidade de linhas de campo que saem da minha área. Se eu fizer aqui, ó, um cubo, um paralelogramo, que tem que ser uma superfície fechada. Vou tomar uma gaussiana com esse formato aqui, ó, uma caixinha que envolve a minha carga positiva. Mesmo que eu não soubesse que aqui dentro tem uma carga positiva, olhando as linhas de campo que saem da minha caixinha, da minha superfície gaussiana, eu saberia que isso aqui é um fluxo positivo, é um fluxo de cargas positivas, porque as linhas saem da minha superfície. Assim, o contrário é verdadeiro. Se eu olhasse a mesma carga, colocasse na mesma caixa, do mesmo tamanho, e
colocasse uma carga de sinal contrário, mas a carga de mesmo valor, se eu calculasse esse fluxo, eu ia achar o mesmo valor φ que eu achei aqui na primeira situação. Só que aqui o meu fluxo vai ser negativo, porque as minhas linhas de campo estão entrando na minha superfície, tá? Se eu fizer o cálculo do fluxo agora, para a mesma superfície gaussiana envolvendo duas cargas positivas iguais à primeira, eu dobrei a carga aqui em relação à primeira situação, mas mantive a mesma gaussiana, a mesma caixinha. Se eu calculasse o fluxo, este fluxo aqui, ó, meu novo fluxo, vai dar 2 vezes o fluxo original, tá? O fluxo é proporcional à quantidade de carga que está envolvida pela minha superfície gaussiana. Então, se eu coloco uma carga, eu tenho um valor de fluxo. Se eu coloco duas cargas, eu vou ter o dobro de linhas atravessando a minha área, a minha gaussiana, eu vou ter o dobro do valor do fluxo, tá? Mas, se eu pegasse a mesma carga que eu peguei originalmente, e ao invés de eu dobrar a carga, eu dobrasse a superfície gaussiana, essa caixa aqui, ó, tem o dobro de área do que a primeira. O que eu espero que aconteça com o novo fluxo? Lembra que o fluxo mede a quantidade de linhas que atravessam uma determinada área? A carga que gerou o número de linhas que atravessa a área, se vocês contarem aqui, ó, tem 3, 6, 9, 12 linhas na minha figura. Se eu conseguisse contar aqui, ó, eu iria contar as mesmas 12 linhas. Porque a fonte que gerou essas linhas de campo, a carga fonte é a mesma. Então, se eu calcular o fluxo, mesmo eu dobrando o tamanho da minha superfície gaussiana, eu vou achar o mesmo valor porque eu tenho a mesma quantidade de linhas que atravessam a área. Então, esse fluxo aqui vai dar o mesmo valor do meu primeiro cálculo. Alguém vai me perguntar assim, mas se a área é maior naquele cálculo lá, quando a gente faz a conta, né? O fluxo é campo vezes área vezes cosseno θ. Nem estou levando em conta o ângulo aqui, né? Mas se a área é maior, o fluxo não ia dar maior? Sim, mas se eu calcular o fluxo num ponto mais longe, ó, aqui a minha superfície, eu estou mais longe da fonte, o meu campo vai dar mais fraco. A área é maior, mas o campo é menor e eles vão se compensar e o fluxo vai dar o mesmo, porque o fluxo mede a quantidade de linhas que vai atravessar a área, tá? Então, a mesma carga gera a mesma quantidade de linhas de campo. Por mais que eu esteja com uma superfície gaussiana maior, o meu campo é mais fraco na superfície. E, no fim das contas, vai dar o mesmo valor do campo original, tá? Se eu colocar duas cargas negativas na caixinha original, o meu fluxo vai dar, ele é proporcional, né, à fonte, né, a carga que é colocada no interior da superfície, então o meu fluxo vai dar 2 vezes, só que esse fluxo negativo aqui, ó, tá? Então, ó, se eu tenho uma carga, o fluxo dá um valor. Se eu tenho duas, o fluxo dá 2 vezes o valor. Mas se eu pegar a mesma carga e dobrar a gaussiana, eu não mudo o valor do meu fluxo. Por isso que eu comentei que eu posso escolher a superfície gaussiana com o tamanho que eu quiser e com o formato que eu quiser, porque no fluxo o resultado depende apenas da quantidade de linhas que vai atravessar a área. Então eu coloco essa superfície, ela é um recurso para eu poder calcular o fluxo, mas ela não vai influenciar no valor final do cálculo do fluxo, tá? Por isso que eu tenho a liberdade de escolher a gaussiana, mas claro que se eu contemplar a simetria, este ângulo aqui não vai me interferir no cálculo e aí vai ficar bem mais fácil. Então, a gente escolhe algumas superfícies gaussianas já sabendo previamente
qual é o formato que contempla determinadas simetrias, tá? Então, só concluindo, então, as cargas que estão no interior da superfície gaussiana são as que realmente contribuem para o fluxo. E as cargas, se eu colocar a carga no exterior, ela não tem nenhuma contribuição para o fluxo de campo elétrico, tá? Então, existem casos onde o meu fluxo dá zero. Por exemplo, nessa situação aqui, eu não tenho nem carga aqui dentro, não tenho nenhuma carga dentro, então eu não tenho nenhuma linha de campo que atravessa a minha gaussiana, o meu fluxo dá zero. E quando eu fosse calcular o campo em relação ao fluxo aqui, ó, isolando o fluxo, eu vou concluir, né, que o meu campo também é igual a zero, tá? Outra situação onde é possível o fluxo dar zero é onde a minha carga líquida dentro da superfície é nula, tá? Se as minhas cargas forem iguais e de sinal contrário, eu até tenho carga líquida, mas a carga líquida dá zero. Então, isso é uma situação onde eu posso zerar o fluxo através da minha superfície gaussiana. Por quê? Ah, não tem linhas que atravessam? Tem linhas que atravessam, só que lembra que as que saem eu defini como positivas, as que entram eu defini como negativas. E se eu fizesse o cálculo do fluxo, eu ia ter um termo positivo mais um termo negativo, né? E a mesma quantidade de linhas positivas e de linhas negativas, esses dois termos iriam se anular, e aí o meu fluxo líquido acaba sendo zero, apesar de que as linhas atravessam a superfície, tá? Mas eu tenho a mesma quantidade de linhas que entra para a mesma quantidade de linhas que saem, e elas acabam se anulando, então, e o fluxo dá zero. Da mesma forma, colocar aqui, ó, imagine que isso aqui é uma superfície carregada, uma placa carregada aqui, ó, e ela tá fora da minha superfície gaussiana, eu quero calcular o fluxo na superfície gaussiana. Isso é uma situação onde o fluxo também dá zero, porque a minha fonte não está contida dentro da superfície gaussiana. Por que dá zero? Porque a minha linha lá que entra, no fim das contas, ela acaba saindo do outro lado. Então, não é o caso de ter a carga líquida zero, mas é um caso similar onde eu tenho a mesma quantidade de linhas que entram e que saem. E isso também é uma situação onde o meu fluxo de campo elétrico na superfície gaussiana, ou na superfície fechada aqui, né, vai ser igual a zero. Então, obrigatoriamente, eu preciso conter uma carga líquida dentro da minha superfície para o meu fluxo não dar zero e o meu campo elétrico também não ser zerado, tá? Então, se eu quiser calcular um campo através da lei de Gauss, não adianta eu colocar minha superfície gaussiana próxima da minha carga. Eu tenho que englobar a carga, não importa o tamanho da gaussiana, não importa o formato, e não importa se a carga está bem no meio, ou mais para lá, ou mais para cá. O que importa é que a carga, a fonte de campo elétrico esteja contida na superfície gaussiana. Aí eu consigo fazer o cálculo do campo.